Afinal, se Deus me ama, por que eu sofro? Se Deus é amor, por que existe o mal no mundo? Essas são questões que vivem permeando o nosso coração. Por isso nós vamos abordar hoje sobre o sentido do sofrimento. Meu irmão, minha irmã, sextou com S de sentido de vida. Fica aí que eu tenho uma palavra de Deus para você. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria poder partilhar com você. Olha só, essa abordagem acerca do sentido do sofrimento, ela é algo muito importante para nós. Nós podemos dizer que quando essas perguntas acerca do sofrimento permeiam a nossa vida e nós não a respondemos, é como se elas roubassem o sentido da nossa vida. Porque aí nós podemos fazer uma imagem equivocada de Deus, e aí nós ficamos cada vez mais longe do encontro que nós meditávamos no episódio passado. Porque nós somos criados para o encontro pessoal com Jesus Cristo. E esse encontro nós vimos que dá sentido à nossa vida. Então é muito importante para nós meditarmos acerca do sentido do sofrimento. Legal? Eu quero começar essa meditação dizendo que nós nesse tempo temos uma ideia muito equivocada de amor. Amor tomou muitos significados. E normalmente se associa amor a dar coisas, amor a prazer, amor a uma satisfação. E dificilmente nós temos o amor como uma opção fundamental e algo que vai gerar sofrimento da nossa vida. Porque quando nós tomamos uma decisão, muitas vezes nós tomamos uma decisão em vista daquilo que nós sabemos que é um bem. E não daquilo que a nossa carne pede, os nossos prazeres pedem, tá? E aqui eu quero tratar então um pouco sobre esse assunto. Nós precisamos mudar a nossa ideia daquilo que é o amor, daquilo que é esse desejo de Deus por nós e entendemos que embora Deus nos ama, nós somos passíveis do sofrimento. O sofrimento é inerente à nossa vida. Uma breve explicação sobre isso é que Deus nos ama de uma maneira plena, e porque nos ama de uma maneira plena, dá uma liberdade que é plena. Então nós somos tão livres, que nós somos livres, inclusive, para não obedecer a Deus. E é nessa liberdade que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedecem a Deus. É nessa liberdade que o pecado entra no mundo. É nessa desobediência que o pecado entra no mundo, e porque o pecado entra no mundo, o pecado é a raiz de todo sofrimento, é a raiz de todos os males. A partir de então, deste ponto, nós todos estamos fadados a sofrer. O sofrimento torna algo inerente à nossa vida. E perceba, meus irmãos, aquele que tem muitos prazeres, muitas satisfações, também sofre. Aqueles que têm muitos recursos também sofrem. Normalmente a gente acha que o sofrimento está ligado só a uma questão material, e não está. O sofrimento está ligado à nossa vida porque tornou-se algo inerente à nossa vida. Então todo mundo sofre. Uns mais, outros menos, talvez por motivos diferentes, mas todo mundo sofre. Beleza? Meus irmãos, olha só. Diante dessa realidade, então, nós precisamos entender uma coisa. Embora nós soframos e estejamos com sofrimento inerente à nossa vida, nós não fomos criados para o sofrimento, porque Deus nos ama. Muito pelo contrário, nós somos criados para o amor, para a plenitude. No entanto, diante deste acidente de percurso chamado pecado, nós sofremos. E essa é uma ideia também muito equivocada que a gente tem acerca do sofrimento. Nós achamos às vezes que nós somos criados para sofrer e que o sofrimento é o fim último da nossa vida, quando na verdade não é. O sofrimento na verdade é o meio da nossa vida. E para nós entendermos um pouco mais disso, nós precisamos olhar para aquele que sofreu por amor a nós. Precisamos olhar para a vida de Jesus Cristo. Na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, a Sagrada Escritura vai nos dizer assim: Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós olhamos para a vida de Jesus,
nós mergulhamos um pouco nesse mistério do amor. Porque Jesus é aquele que entende a salvação como um bem para nós. Melhor, a salvação é o bem maior que nós temos. Não são as coisas passageiras, mas são as coisas eternas. Então, porque Deus sabe que a salvação é um bem maior, Deus se despoja, se aniquila, se faz como um de nós. Então se faz pecado, se faz sofrimento e supera esse pecado, supera esse sofrimento na cruz para nos dar a salvação. Perceba então que o sofrimento não é o fim da vida de Jesus Cristo, mas é o meio pelo qual ele nos dá a salvação. Quando nós olhamos para a nossa vida, não é muito diferente não, meus irmãos. E não é à toa que nós meditávamos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, imagine que nós temos um pai de família que acorda de manhã, 5 horas da manhã e dorme 6 horas, e dorme 2 horas da manhã. Acorda às 5, dorme às 2, ou seja, dorme praticamente 3 horas por dia. Isso parece uma situação exagerada, mas tem muita gente que faz algo parecidíssimo nas capitais, para, de fato, conseguir sustentar a sua família. O que acontece com essa pessoa? O que faz essa pessoa, apesar de todo esse sofrimento, continuar na luta? Ela entende que ela precisa, que, entre aspas, salvar a sua família. Porque seus filhos precisam estudar, seus filhos precisam comer, precisam ter um teto. Então, ela entende aquilo como um bem, e diante desse entendimento como um bem, ela se despoja. Então, ela supera o sofrimento. Por amor ao seu filho, por amor à sua esposa, essa pessoa supera o sofrimento e é capaz de, então, de trabalhar desta forma, é capaz de passar por esse sofrimento e de usar desse sofrimento como algo importante para dar algo a alguém, à sua família. Perceba que é justamente isso que o Senhor faz. Supera o pecado, supera o sofrimento por amor a nós. E essa é a atitude que nós temos que tomar na nossa vida. Essa é a atitude que dá sentido ao sofrimento. Para nós, diante do nosso sofrimento, termos um sentido para a nossa vida, é preciso que nós nos despojemos, saiamos de nós mesmos, saiamos do nosso egoísmo, das nossas convenções, daquilo que nós criamos, das nossas imagens que nós criamos da vida, que nós criamos do amor, que nós criamos de Deus, para viver de fato a plenitude, porque o sofrimento não é o nosso fim, é o meio pelo qual nós podemos chegar à salvação. Por isso, meu irmão, se nós queremos dar sentido à nossa vida, é preciso dar sentido ao sofrimento. E como nós damos sentido ao sofrimento? Quando nós amamos, quando nós nos despojamos, quando nós saímos de nós mesmos. Amém? Esse foi o episódio 2, Sextou com S de sentido de vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Até mais!